Boa noite, gente. Vamos entrando. Boa noite, Gui. Boa noite, Maria. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Aninha. Olá, Sam. Hoje está presente, é? A Márcia. Caio. A Carla. Boa noite, Carlinha. A Amanda. A Manu. A Ivete, a Pati, boa noite a todos, vamos entrando, mais uma noite dessa maratona, mais uma noite de live linda e especial. Enquanto a gente vai esperando, não é? Mais um pouquinho. E o Bolacha? Eu sabia que vocês iam perguntar do Bolacha. Hoje eu tava muito atarefada, mas muito atarefada. Parecia que hoje meu dia não ia acabar. Então hoje eu dei muita pouca atenção pro Bolacha. E vocês sabem quando a gente não dá atenção pro gato, o que o gato faz, né? Recebi uma mensagem que não tô conseguindo entrar na ligação. Tenta sair e tenta entrar de novo. E então hoje ele tá de cara comigo. Ele tá meio ali me olhando de lado. Oi, Júnior, tudo bem? Como é que está? Silvia, como é que estão, meus amores? A Claudinha. Mas o que eu ia falar? Quero ver se o dono de quem me deu isso, vamos ver se manifesta. Olha o que eu tenho aqui hoje. Lembra? Eu ganhei isso aqui. De um amado que recebe reiki, né? E isso aqui é um saquinho de alfazema. E aí hoje eu também quis compartilhar um pouquinho com vocês o poder que tem as propriedades dos aromas, das plantas, não é? E a alfazema, ela é um excelente tranquilizante. Então, sempre quando a gente está num momento muito tenso, num momento muito de grande estresse, principalmente muito quando as pessoas têm muita ansiedade, é bom a gente sempre pegar um pouquinho de alfazema, ficar assim, fazer assim na mãozinha e cheirar e respirar profundamente a alfazema, que elas têm propriedades estimulantes para nós. E muitas vezes também quem precisa cocriar, quem precisa não é só cocriar, de ter um pouco mais de força para fazer dar uma engrenada, eu vou fazer isso com alecrim. Então todas as propriedades, as plantas, todas têm uma associação de alguma coisa que nos auxilia também nessa nossa jornada. E a pessoa que me deu não falou, eu não acreditei, eu pensei que ia falar. Eu vou esperar aqui mais um pouquinho porque eu sei que tá um delay da... Boa noite, Sônia, boa noite, Alê, boa noite, Ilma, como é que vocês estão? Estão todos bem? Como é que foi de cocriação hoje? Eu demorei um pouquinho hoje para abrir. Também o motivo é que eu estava realmente muito atarefada. Tanto é que eu demorei um pouquinho para responder todas as mensagens lá do grupo de cocriação. Uma querida Maricel me disse assim, já tem 500 e poucas mensagens. Gente, não sei quantas mensagens. É bom estar aqui, né, Ivete? Eu que agradeço mais uma noite de estar aqui com vocês. Amo estar junto aqui com vocês, tem sido maravilhoso. Eu amei cada cocriação, gente. Eu fiquei assim, olha, como a gente fez chover. Vocês notaram isso? Aqui também onde eu tá tendo assim um período de seca. E eu acredito que em muitos lugares, né, tá tendo período de seca. E hoje, bem na hora, primeira botei o pé na rua, começou a chover. Eu escutei muita cocriação de chuva, que também no momento que saiu pra fora começou a chover. E ainda, não me lembro agora quem, tomou um banho de chuva, aproveitou a cocriação, assim, se banhou. Começou a chover aí, Paty. Pois é, então aqui também, né, começou a chover de manhã. E eu dei risada também. Depois eu vi um monte de gente falando assim, que não para de chover. Aí até brinquei, né, vamos lá cocriar a chuva lá na seca do Nordeste, lá do Brasil. O que vocês acham?
Vamos fazer umas cocriações de chuva, né? Já que a gente tem todo esse poder, não é? Vamos ajudar um pouquinho também a natureza, né? Aqui no Porto não choveu, mas muito, mas ainda choveu um bocadinho. E cada gota a cair em mim era tão bom com tanto amor. É verdade, Carlos. Foi tu que me deu. Eu não sei se tu lembra ou esquecidão. Veio junto com a minha mandala, lembra? Tá chovendo muito aqui. Ai, que coisa boa, né? A gente cria chuva. Olha que delícia, não é? Teve outra amada que disse que não me seguia, decidiu começar a me seguir no meu Instagram pessoal, não é? E aí lá ela cocriou as minhas fotos, as minhas filmagens, não é? Que eu tenho muita cachoeira, tenho muito rio, tenho muita foto de praia. Eu assim, tá tudo bem. Foi muito gostosa essa cocriação, não foi? Essa energia, essa conexão com a natureza. Ai, que bom que o Nordeste então tá chovendo bastante aí, então peço perdão. Então vamos trazer chuva pra cá, então que aqui tá em seca. Hoje vamos cocriar mais chuva, então. Então tá, já começamos, já passamos já alguns minutinhos. Quem era pra ter entrado já entrou. Hoje eu recebi muitas mensagens dizendo que uns sem ter compromisso, que outros iam fazer um curso, que outros iam estar ocupados. Tô gostando que as pessoas estão tendo todo esse carinho, esse retorno e vem me falar, né? Hoje eu não vou estar presente por causa disso. Gente, eu acho isso uma coisa tão amada, por causa que é uma forma de gratidão isso, sabe? De respeito, não é? Então me avisaram dizendo que não ia poder hoje estar presente. Eu achei muito fofo. E claro, né? Os que não estão presentes aqui, todo mundo sabe, né? Vou salvar. E a princípio nenhuma mais ficou presa no Instagram. Só tô usando agora músicas que estão liberadas, não é? E eu esqueci, gente, completamente de botar... Olha como é que tá minha cabeça hoje. Esqueci completamente de botar no YouTube a maratona de ontem. E depois eu ponho, hoje mais tarde, hoje, vamos ver como é que tá. E daí então eu vou botar a maratona de ontem também no YouTube, pra quem tá seguindo no YouTube e não tem Instagram. Eu sei que não são nenhum de vocês, né, porque vocês estão aqui, mas vocês também têm conhecidos que queriam estar fazendo. Já recebi mensagem disso, de querer estar fazendo a maratona e não tem Instagram, e aí me pediram pra botar no YouTube, foi por isso que eu botei. Então eu vou botar depois a de ontem no YouTube pra ninguém ficar sem, tá bem? Exatamente, Sônia. Todo mundo tá presente de coração. Olha aqui como é que tá meu cabelo hoje, tá vendo? Completamente espigado do tempo, olha. Tá vendo? Da umidade, da chuva, olha que estado que tá. Boa noite, Regina. Tudo bem? Como é que estão? Amados, hoje nós estamos numa lua em Câncer. E quem sente, quem tem essa sensibilidade maior... Chegou, Regina! Quem tem essa sensibilidade maior com as fases da lua, com relação a cada signo, né? A gente tem uma maior introspecção quando a gente tá com a lua em Câncer. Então é um momento da gente ficar um pouco mais acolhido. Até hoje mesmo eu também tô um pouco mais fechada, um pouco mais dessa questão de olhar para dentro. O cabelo tá ótimo, é ótimo, gente. Bem assim, desfigado. Então a gente tá num momento mais de ficar com nós mesmos, dessa maior introspecção. E então, como eu fiquei muito mais hoje voltada pra mim, voltada quando eu tô geralmente na lua em Câncer, eu fico mais lá, Augusto, tudo bom? Eu fico mais nessa energia pra mim, sabe? Não é bem egoísmo, não, é só uma forma mais amorosa que a gente pode ter de nós mesmos nesse momento de tentar, no momento que eu tive de parar, de ficar comigo mesmo, sabe? Fazendo minhas meditações, escutando as minhas musiquinhas, cheirando as minhas ervas, as minhas plantinhas. A lua tem a ver com as nossas emoções, exatamente. A lua tá só envolvido com as nossas emoções. Adri acabou de entrar. E aí, então, por causa disso, me veio hoje uma ideia
tem que se amar sempre, até com cabelo espigadinho, exatamente, até pagando mico no Instagram, aderindo às outras pessoas. Olá, Aninha! Então eu vou pedir hoje que prestem atenção nisso que eu vou dizer agora, para as pessoas que vão entrar depois, fiquem atentos nas pessoas que vão entrar depois, ainda hoje, não é? Que eu decidi abrir hoje um espaço para trazer questões, para trazer dúvidas, porque nós viemos numa semana de muita informação, uma semana surpreendente, não é? Uma semana que trouxe muitas reflexões, de criar consciência de certas coisas que a gente nem sabia que existia, que estava ali dormindo, e principalmente ressignificar outras questões. Então, quando a gente tem meio que esse bombardeio de informações, no momento a gente não percebe, mas de repente passa o dia, a gente cria um insight e olá, Sofia, boa noite. Aí a gente cria esse insight de opa, surgiu uma dúvida. Opa, para aí, mas não tá me ligando os pontos por causa disso do que foi falado, não é? Então hoje, depois da pequena reflexão que eu vou trazer hoje, eu vou abrir esse momento para trazerem dúvidas, para trazerem alguma questão que ficou no ar, ou aquela, sabe aquele grilinho atrás assim no nosso ouvido, tá, mas pergunta isso, não entendi. Então o momento hoje vai estar aberto para isso. Já que a gente passou uma semana muito intensa, eu decidi abrir o espaço hoje para esse tipo de pergunta, tipo uma entrevista, mas mais espontânea, mais tranquila, não é? Ainda mais que amanhã, né, nós vamos estar terminando, né, a nossa maratona, terminando as lives. E como amanhã eu vou trazer algumas informações, então eu decidi hoje abrir esse espaço, tá? Atrasada, mas chegou, Paty. Antes tarde do que nunca. Então, aos que já estavam aqui escutando a proposta do que vai ser feito hoje, volta e meia alguém partilha ali escrito assim, hoje a Pri abriu espaço para falar tal coisa. Eu sei que tem uma opção para eu deixar escrito aqui, fixado, mas depois daquele mico que eu paguei, eu não vou tentar fazer isso, tá? Eu dou uma pesquisada depois, não dá tempo de eu ver, porque eu sei que tem um botãozinho aqui que eu posso deixar fixado isso, mas enfim, eu não sei. A semana acho que incrível, mas não tenho dúvidas. Eu sinto que estou a relembrar algo que já existe dentro de mim. Vai ser maravilhoso, é despertar, não é? É escutar lá a nossa vozinha do interior. Mas então tá, amados, então era essa a ideia que eu quero propor hoje, tá, pra vocês. E a pequena reflexão hoje que eu vou trazer vai ser diante de um dos fatores, de uma questão que a gente pode barrar a nossa cocriação. E eu já falei elas algumas vezes, eu acho, agora eu já nem lembro, parece que eu já estou um ano fazendo live, é incrível, mas se eu não falei, então por isso que eu queria mencionar mais profundo disso, que são as nossas crenças limitantes. Vocês têm noção do que significa, o que são crenças limitantes? Não sabe? Conheço isso tão bem, Paty. Por isso agora entendi por causa da carinha do bater na cara. Pois, não é? Essas crenças chatas, não é? Que literalmente a palavra já diz, né? Nos limita, né? São crenças que nos limitam. Religiões também são crenças, não é? Pra mim, tá sem som. A Sara está sem som, sai e volta pra live. As crenças limitantes, não consegui pegar aqui. Na grande maioria, gente, vocês estão falando muito rápido, nada, começaram a falar tudo junto ao mesmo tempo, peraí.
As crenças limitantes é quando acreditamos em algo e ficamos por ali, não desejamos saber algo mais. Também pode ser. Na grande maioria, tudo que é ensinado dentro de uma ideologia dada como verdade absoluta. Exatamente isso. Eu sei, mas não sei expressar. Adoro quando a gente não sabe expressar. Eu tinha essa dificuldade grande. Tudo aquilo que nos ensinam durante a vida, que nos limitam, não é de forma negativa. São crenças que nos limitam. É tudo que não nos deixa seguir em frente também. Por isso barrar. Entrei agora, a minha entrou e saiu. Tudo que limita de impedir e expandir também. São todas as mentiras que nos contam e nos fazem acreditar. Ai, que profundo isso, adoro essa profundidade de vocês. Bom, praticamente resumindo tudo que vocês falaram, acabou a live, vocês já estão de parabéns. Eu decidi que eu vou criar um certificado visual para vocês de super experts nos assuntos. Falou hoje com essa mulher sobre isso, Luciana. A gente sempre tá em sincronia. A Aninha também mandou uma coisa do... Gente, eu nem me lembro do nome dele, porque eu não sigo ele. O Vital Froze, eu acho que é isso, né? De que ele falou sobre como cocriar, aprenda a cocriar, não é? Aí eu disse, pior que volta e meia... a gente tá sempre ligado nas coisas que eu falo, nas coisas que eu posto, mas eu não sigo ele e alguém que segue ele, me segue, volta e meia vem falar comigo, né? Isso é verdadeira prova de que como a gente tá ouvindo os nossos mentores, como nós estamos ouvindo nossos guias espirituais e como a gente... Vital Froze, isso mesmo. Como nós estamos em conexão, não é? Todos juntos para caminhar nessa nova era maravilhosa. Mas então tá, amados, resumidamente, não é? As crenças limitantes, elas são opiniões, elas são pensamentos que a gente aceita como verdade absoluta. Alguém falou isso, e realmente, resumidamente, é isso. Desde quando nós nos conhecendo por gente, sabe, com essa frase, desde que eu me conheço por gente, né? Ou melhor dizendo, desde quando nós nos conhecemos e começamos a perceber o que é nos dito desde criança, nós escutamos e observamos certas atitudes e formas de vida dos nossos pais, dos nossos vínculos sociais, dos nossos familiares e formas de vidas que são negativas. E todas essas verdades que nós escutamos, essas crenças que nos limitam, ela tem esse efeito negativo em nossa vida. Essas crenças literalmente nos puxam, elas nos travam, ela trava a nossa capacidade de conseguir os nossos sonhos, de conseguir ir atrás do que a gente almeja, e principalmente ela como é que é? Ela trava toda a nossa capacidade de cocriar. Isso tanto, né, gente, ela nos limita tanto, principalmente para nosso próprio crescimento pessoal, o nosso crescimento profissional e também, nunca ninguém pensa nisso, o nosso próprio crescimento espiritual. Eu não quero falar isso, depois eu falo, porque eu não posso esquecer só de falar isso. E são por causa dessas crenças que elas acabam nos prejudicando no nosso dia a dia, porque a gente torna essas verdades absolutas. E é por conta dessas crenças que a gente acaba cocriando também formas negativas na nossa vida. Os bloqueios e as suspensões, exatamente isso. A gente acaba cocriando a vida que a gente não merece também. A gente se sente não merecedor, a gente acaba cocriando esse não merecimento das nossas vidas, não é? E por conta dessas crenças que a gente acaba também, daí como eu disse, né, de desistir dos nossos sonhos, dessa capacidade que a gente tem de cocriar positivamente a nossa vida. E é bom ressaltar que a gente às vezes não percebe, isso eu já falei principalmente no espiritual, exatamente, que eu já falei, acho que foi na primeira live, que eu não me lembro, não é?
a gente acaba co-criando esses próprios pensamentos negativos na nossa vida. Principalmente, lembra quando eu falei da intenção que a gente coloca, da nossa intenção, da nossa força, do nosso pensamento? Então, essas são realmente, todas elas são co-criadas, todas as formas negativas, elas são co-criadas, nos limitando na nossa vida. Uns exemplos de crenças limitantes que eu posso falar agora, para ver se vocês começam a perceber. Eu tinha muita dificuldade de perceber o que era crença limitante. Eu lembro que as pessoas falavam e eu não tinha essa consciência, eu não conseguia perceber o que significava crença limitante. Por mais que a palavra já diz crença, que a gente tem, que a gente se limita, eu não conseguia associar isso na vida, né? Então, alguns exemplos básicos de crenças limitantes que a gente traz diariamente para a nossa vida e a gente cocria isso, por exemplo, assim, eu tenho certeza que muitos já devem ter pensado nisso ou falado isso, alguma coisa de eu trabalho tanto, eu trabalho todos os dias e eu nunca vou conseguir guardar dinheiro. Ou também eu não mereço ganhar tal coisa. Ou essa eu também usava muito para mim, que era eu não sou capaz de conseguir algo, eu não sou capaz de fazer isso. Então essas são pequenas questões que a gente traz mentalmente que são negativas. Esses são alguns exemplos de crenças negativas limitantes que nos bloqueiam. E vocês conseguem perceber que essas formas que dizemos de não amor, elas com nós mesmos, tudo que envolve algo não amoroso diante do nosso crescimento é uma crença limitante. Então, uma forma que a gente tem para observar, que eu tive dificuldade de observar isso no início, né? De a gente começar a conseguir observar quais são as crenças limitantes que a gente traz constantemente na nossa mente, é justamente essa forma não amorosa que a gente tem com nós mesmos, uma forma mais julgadora, uma forma de nos tratar negativamente, sabe? De literalmente nos humilhar para nós mesmos. Então, tudo isso que envolve o não merecimento, o julgamento do não merecimento, é uma crença limitante. No início, eu gostava muito de me comparar. Eu fazia isso, eu me comparava, assim, para eu conseguir identificar as minhas crenças, não é? Um exemplo assim, eu comparava como é que pode aquela pessoa ter uma vida tão próspera e tão abundante e eu não tenho. Aí eu comecei a perceber que eu mesma criava as crenças que eu não era capaz de conseguir isso na minha vida. Então, uma forma que eu fiz foi justamente observar e perceber tudo que estava ao meu redor e qual era a forma não amorosa que eu me tratava, qual era a forma que eu mais me julgava. E essas crenças limitantes vêm para nós, que tem muito que todo mundo falou aqui de religião, da sociedade. Pri, o que você acha? Por que tem um tempo para cá essas questões estão cada vez mais gritando em tantas pessoas? Será que são seres em ascensão que estão descortinando? Mas certamente que sim. Lembra, Sônia, que eu falei sobre que a Terra está começando a elevar a sua frequência, não é? Os seres daqui estão começando a elevar a sua frequência. Isso significa o quê? Significa estar criando consciência, está começando a perceber. Quando a gente sai desse véu da ilusão, de uma suposta realidade que não é real, justamente acontece isso. Começa gente, eu quero espirrar. Começa a trazer mais essas questões do nosso interior. Lembra que eu falei para vocês ontem, acho que foi você mesmo, né, Sônia, que disse, não é? O autoconhecimento é a realidade da espiritualidade, é se autoconhecer, é se observar, é observar o que nós fazemos que não nos ajuda a evoluir. Isso está relacionado sim com a elevação da nossa frequência devido à nossa expansão da nossa própria consciência. Sim, o que desperta que está vindo à tona, exatamente. Mas então, as formas de crenças limitantes que vêm até nós são várias. Tem várias que dá para nós citarmos. Vocês já citaram umas, né? Boa noite, amada Elizabeth. Boa noite. As formas, elas
no início, não é? Principalmente no início, elas vêm dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos tios. Eu gosto de dar, hoje não está no YouTube, a de hoje vai estar no YouTube, tá bem? Mas eu gosto de acrescentar muito isso para quem é pai, para quem é mãe, para quem é tio, principalmente, que muitas vezes a gente fala isso, a gente não, né? Os pais que eu estou dizendo, né? Pra gente cuidar e se alertar disso. Que a gente traz essa forma negativa de falar com o filho, como por exemplo, ai, como você é burro, mesmo que falam brincando. A gente está falando isso com uma criança que está em desenvolvimento, ela vai encarar que ela é burra, ela vai, imagina, um pai e uma mãe dizendo isso, como que ela não vai encarar isso como uma verdade absoluta, não é? Ou quando o pai, a mãe, ou o irmão, ou o tio diz assim, que ela tentou construir alguma coisa, sabe, não conseguiu. Ah, tu não consegue construir isso, tu não é capaz de construir isso. Óbvio que essa criança, e isso, gente, acontece com todo mundo, é uma coisa que parece que eu não sei, criou essa cultura, essa é outra forma. É a cultura da nossa sociedade também está envolvido em toda essa geração dessas crenças limitantes para nós. Uma forma de a gente conseguir aprender a mudar essa visão, eu gosto muito da comunicação não violenta. Quem tem filho e está criando crianças pequenas, eu sugiro muito que vão atrás de comunicação não violenta. E não só para crianças também, isso vai para o dia a dia, de como a gente consegue lidar e falar com nós mesmos de uma forma mais amorosa que gera crescimento para nós e não ao contrário, os bloqueios, não é? E outra forma também que vem para nós é através assim da religião, esses dogmas, não é? Essas coisas que como é que é? Deus vai te castigar. Puxa, nossa, uma coisa forte, né? Deus vai te castigar, gente. Como Deus vai te castigar, gente? O que é isso, sabe? Então são formas de crenças que a gente vai criando como verdade absoluta. Outra forma também, isso eu fiz muito, é gerar um raciocínio equivocado sobre nós mesmos, sabe? Por exemplo, eu peguei, fiz o vestibular e eu não passei. Sou incompetente, sou burra, não consigo, não vou passar. Então a pessoa acaba não fazendo e não querendo mais fazer, porque se autocriticou e se julgou e logo fez esse raciocínio de que ela não passou, logo ela é burra. Então ela também já criou uma crença limitando ela. Outro exemplo também que ocorre muito é as autocríticas, não só as autocríticas, as críticas também externas, de quando você está fazendo alguma coisa e vai lá um chefe, lá sei eu, alguma coisa fala, ai como você é lerdo, ai como você não presta, ai você não presta para isso. Então essas críticas e também as autocríticas que nós fazemos de nós mesmos também são de crenças limitantes que a gente vai gerando dessa forma também. Eu me lembro que antes de eu vir pra cá, pra Portugal, né, pra quem já viu minha live, né, sabe que eu já mencionei isso, sim, é co-criar forma negativa, exatamente. Eu tava quase 5 anos já lá no Brasil, né, sem trabalho, e aí quando decidi vir pra Portugal eu não tinha praticamente nada de dinheiro, assim, nada, né. Então eu comecei a vender todas as minhas coisas para vir para cá, vendi praticamente tudo, não é? E eu já estava nesse movimento, não é? Já estava nesse movimento de parar de trazer essa negação na minha vida, porque as crenças limitantes estão muito vinculadas a esse não, ao não, não é? E porque vocês já pararam para pensar como a gente diz assim, eu não tenho dinheiro? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Você está co-criando constantemente não ter dinheiro. Então eu já estava nesse movimento e eu mudei a forma de dizer, que era porque às vezes o meu filho queria fazer alguma coisa, ou eu queria mesmo fazer alguma coisa, viajar, ou sair para comer em algum lugar, né? Aí eu dizia assim para mim, né, e para ele, eu dizia assim, olha, neste momento eu estou economizando para a nossa viagem. Eu já estava criando isso. Estou economizando para a gente mudar de vida. Então eu parei naquela época, eu me lembro que eu comecei a trazer muito esse eu não tenho dinheiro, eu percebi isso e como a gente cocria e como as pessoas falam isso constantemente. Eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, eu não tenho dinheiro para estar... Vocês estão criando constantemente não ter dinheiro.
eu percebo muito que tem muitas pessoas que realmente, eu sei que não tem dinheiro, isso eu sei, gente, por favor, tá? Eu sei que às vezes a gente tá num momento muito difícil, mas tenta mudar esse pensamento, sabe? Isso aconteceu comigo, eu tentei assim mudar no sentido assim, tá, não é que eu não tenho dinheiro, eu tirei esse não ter dinheiro, eu pensava assim, agora eu não vou fazer, né? Agora eu não vou dar atenção para outra coisa, mas eu vou fazer em seguida isso. Eu vou fazer em seguida esse curso. Eu vou fazer em seguida tal coisa. Agora, neste momento, eu estou dando atenção para outra coisa. Tirava o não, sabe? Tentava não botar essa negatividade para não cocriar essa coisa negativa da minha vida. Quando a pessoa critica... Peraí. Quando a pessoa critica as outras o tempo todo... e só ela é boa e sabe tudo, sempre tentando diminuir o outro. Como podemos classificar uma pessoa assim? É um narcisista, não é? Um narcisista total, quando tá criticando o outro e só ela é super poderosa, assim, é um narcisista, né? Ou escolho não comprar isso agora. É que daí tu tá aqui, ó, não comprar, continua um não, sabe? Eu escolho dar atenção, eu escolho neste momento dar uma economizada e vou comprar isso sim depois. Por que eu não posso comprar isso depois? Vou comprar isso depois, pronto, final, acabou essa história, sabe? Vamos tirar essa forma negativa. E também isso acontece muito na terapia, né, do Reiki, né, que eu faço. As pessoas muitas vezes vêm pra mim e dizem: eu nunca vou ter essa capacidade de conseguir falar com os meus mentores. Eu nunca vou ter essa capacidade de me curar. Como que vocês já estão entrando, não é? Numa terapia, estão entrando em algo que querem melhorar, já não melhorando, já não acreditando em si, já cocriando que não vai fazer tal coisa. Todo mundo é capaz de conseguir, todo mundo tem toda a possibilidade do mundo de conseguir cocriar a sua vida, de conseguir ter uma boa saúde e principalmente de evoluir espiritualmente. Eu não sei se vocês seguem muito essas questões espirituais, é que eu sigo muito, não é? Mas todo mundo tem o poder de ter dons, todo mundo, e todos os dons mediúnicos possíveis. Isso não é uma coisa de privilegiados, não é uma coisa para algumas poucas pessoas, não, isso é de todos. Basta você querer isso, basta você ir atrás. Na minha live, eu me lembro que eu dizia que eu não tinha como ter contato com pessoas desencarnadas, e não tinha, não, vamos mudar isso, vamos ir atrás disso, vamos canalizar, vamos sim, eu consigo. Então isso são formas que a gente tem que abrir a mente, expandir a mente. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui anotadinho. Acho que não, deixa eu ver aqui umas perguntas. Então eu escolho comprar isso depois. Tirando não, pode ser, você escolhe comprar depois. Pronto, deu. Pra que eu tenho que comprar agora? Posso comprar depois, isso vai ser uma ótima forma. Eu não sei qual é o meu dom. Tudo bem, Fra, a gente não sabe. Mas olha, eu não sei qual é o meu dom. Tu sabe que tu tem um dom, tu sabe o teu dom, só que você não quer ver agora, tá? Então você sabe que tem dom, porque todo mundo tem dom, e você vai conseguir descobrir qual é o seu dom. Ela se diz, mas não é este dormindo, não. Tá, eu tava respondendo alguém ali. Então tá, meus amores, era essa pequena reflexão que eu queria trazer hoje, tá, para vocês, dessa forma de a gente ver a vida mais amorosa pro nosso lado. A live ontem, a meditação de ontem foi muito voltada para isso, pra gente se perdoar mais, pra gente largar o nosso chicote, pra gente parar de nos tratar de uma forma tão bruta, uma forma tão cruel, pra gente começar a tratar nós mesmos com mais amor, com mais empatia. Não somos todos empatas, não é? Que a gente falou aquele dia dos empatas, todo mundo diz que é. Então cadê a sua própria empatia? Cadê a empatia consigo mesmo? Muitas vezes a gente entra para fazer alguma coisa e tem dificuldade de fazer. A gente tem que ter mais paciência com nós mesmos quando a gente está aprendendo uma coisa nova, sabe? Então vamos ter mais paciência, vamos ter mais calma. O seu processo é esse, tá tudo certo. A própria cocriação, não conseguiu cocriar? Tudo bem, gente, vamos lá, vamos tentar resolver, a gente vai conseguir cocriar, mas larga esse chicotinho do não, do julgar, do te culpar. Vamos então agora abrir as perguntinhas?
Vocês vão querer fazer perguntas? Tem alguma dúvida? É possível depois ver o vídeo? Nesse momento estou em meditação com mantra tibetano. Sim, senhor. Agora que eu vi, Sara. Desculpa, eu não tinha visto. Deixa eu botar ela ali, que querida. Sim, dá pra ver depois. Vamos às perguntas? Se ficou, né, alguma dúvida, se ficou alguma coisa. Pri, você nos dá uma força. Ai, amada Elizabeth. O que seríamos de nós sem uns aos outros, não é? A gente tá aqui justamente para ajudar, né? Todo mundo, não é? Quando a gente quer o bem do outro, quando a gente quer o nosso próprio bem, como é que a gente não vai ajudar o outro, não é? Não tem como, né? Estou praticando isso, Gil, olhando mais pra mim. Boa, Regina. Adoro quando a Regina me chama de Gil. Estou fofinha. Ouvi-la, obrigada. Gratidão, Carlos. Hoje eu tô aqui só com o teu cheirinho aqui do meu ladinho. Aqui. O bolacha já viu 3 vezes quando eu mexi no saquinho de alfazema. Deixar de comer carne é uma maneira de evoluir? Pois então, pra mim, tudo que está relacionado com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso crescimento, principalmente a questão da expansão da consciência, do próprio ser empata, como que a gente vai querer expandir, como a gente vai querer melhorar e crescer se a gente não faz isso por completo. E o nosso corpo, eu trago muito disso para mim, e para mim essa é a minha consciência, está bem? Eu trago muito essa consciência de que meu corpo é meu templo sagrado. O alimento da carne, ela vem muito para nós de uma forma muito brutal, de uma forma muito cruel. A forma que eles ficam fazendo o cativeiro dos animais, a forma que eles maltratam os animais, não é? Então, aquela energia que o animal já está ali, já está uma energia sofrida, uma energia de dor, uma energia de tristeza, e vocês acham que isso não vai para as células, isso não vai para todos os músculos daquele animal? Aí depois você vai ingerir isso, como é que você vai trazer toda essa tristeza para dentro do seu corpo? Esse eu acho a primeira forma que eu criei consciência no início dessa questão, dessa energia negativa. Mas depois eu comecei também a pensar na própria empatia, eu nunca conseguia matar um animal, eu nunca conseguia matar um ser vivo. Como é que eu sou responsável pelas leis de Deus, sabe? Eu sou um Deus, por acaso, para determinar que aquele animal vai morrer agora? Aí então eu comecei a parar de querer, justamente que a gente não percebe que a carne já vem morta, né? Alguém já matou para nós, mas no fim você tá fazendo isso também, você tá compartilhando com isso. Então também isso foi outra questão que eu trouxe para mim. E naquela época que eu estava desenvolvendo, isso eu contei muito na minha jornada espiritual, né? Que eu estava desenvolvendo muito a expansão da consciência, todo um processo comigo foi natural. De tudo que para mim que eu percebo que não colabora para meu desenvolvimento, para minha expansão, eu fui eliminando naturalmente. Depois que eu fui pesquisar e eu vi que tinha associação. Por exemplo, eu tomava muito café, e aí eu parei de tomar café porque o café me deixava enjoada, me deixava embrulhada. O doce, desde pequena eu também nunca comi doce, eu também sempre ficava enjoada, eu ficava muito embrulhada. Desenvolver intolerância, desenvolver alergia ao leite, me deixava enjoada, me deixava mal. Os vícios também, sabe? Os vícios também me deixavam mal, beber cerveja me deixava meio ruim, me deixava mal. E a carne também foi um ponto que comecei a ficar muito enjoada. Eu nunca fui de comer muita carne, mas eu sou do Rio Grande do Sul, então o Rio Grande do Sul é uma cultura do churrasco, não é da carne. Então eu comia mais quando eu tava com a minha família e tal. Mas aí, quando eu comia, eu me sentia mal, me sentia embrulhada, às vezes dava vontade de vomitar. Então eu percebi que tudo isso era o meu próprio corpo em desenvolvimento, com a minha expansão, modificando as minhas próprias células. E isso para mim está relacionado, sim com o desenvolvimento da espiritualidade. Eu vou aqui voltar um pouquinho para ver aqui as perguntas. Eu acho que me perdi aqui. Costumo dizer dinheiro. Deixa a cara aqui, vamos ver aqui. Eu costumo dizer que estou sem dinheiro no momento e não que sou tal coisa, por exemplo, com falta de água. Não entendi, Sônia, a pergunta. Também te amo, Regina amada.
sempre fui muito empata com os outros e não era comigo, mas agora, olha, viu, como a gente é bom olhar pra nós mesmos, a gente faz com os outros, esquece de nós, não é? Eu não assisti no dia da primeira live, não sei como fazer o pedido ao universo. Ana, entra no grupo do WhatsApp ou me chama no WhatsApp para o meu número particular, que o link tá aqui no bio do Instagram do Reiki Victoriano também. Processo de cocriação é imediato ou é permanente? Como assim, Sofia? Imediato ou é permanente? Como assim, de fazer é imediato ou é... Pergunta de novo que eu não entendi essa pergunta, tá? Eu já não como carne há 2 anos. Muito bem, Paty, viu? Pra mim, eu escolhi esse caminho, eu tenho essa programação. Pra mim faz diferença. Pra mim, eu vejo que fez diferença na minha vida. Eu só tenho a agradecer a você, Pri, mesmo com as nossas paradinhas temporárias, a nossa conexão, a nossa troca, aprendizado continua sempre, Luciano. Depois que a gente une a energia, essa energia fica para sempre, ela nunca mais vai embora. Nos deixa cada vez mais denso. Sim, pois, exatamente, eu sinto isso. Sou vegetariana há 3 anos, notei. Se eu cocrio chuva, mas o vizinho não quer chuva. E aí? E aí, Ana, que depende de quem que tá na frequência para conseguir fazer isso, não é mesmo? Que a gente já falou o tempo todo da forma que é intencionada, da frequência que é intencionada. Se a pessoa não quer chuva, vamos supor, né? Quem é que não quer chuva, né? Meio estranho, né? Uma pessoa não gostar de chuva, né? Então já é uma pessoa que já tem uma energia meio assim, né? Tu acha que ela vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. Vou achar um vídeo que apareceu para mim de cocriação. Tá bem. Vamos ver. Oi, Roberta, boa noite, tudo bem? Pensa em você deixar que o universo cuida do vizinho, que o corpo eu cocrio. Olha, gente, eu não estou conseguindo pegar. Você sabe que tem uma caixinha de pergunta ali do lado? Vocês viram ali? É mais fácil vocês botarem pergunta pra mim que eu consigo olhar ali. Aí fica mais fácil pra mim do que eu ficar catando aqui as perguntas, se tiverem mais perguntas. Priscila, como posso ter mais conexão com os meus guias? Olha, o que eu gosto de falar é geralmente sempre com a minha própria experiência, não é? Que eu vejo assim, poxa, pra mim deu certo, então tá tudo certo. É assim que eu penso, né? Eu consegui ter conexão com meus guias da forma que eu me dediquei à espiritualidade, da forma que eu me aprofundei. Eu já falei para vocês que eu sou de câncer, né? Então eu sou das águas, né? Das águas em movimento. Meu ascendente é em escorpião, então é a profundidade. Então eu sou umas águas em movimento com muita profundeza. Então quando eu entro em alguma coisa, eu gosto muito, muito ir no fundo. Eu vou muito atrás. Então naquela época, quando eu comecei a ter meu primeiro contato com meus guias, né? Quando eu comecei a escutar mais eles, não é? Foi quando eu estava nesse processo de muita meditação, de limpeza dos meus chakras, nesse processo de rejeitar tudo isso que eu acabei de falar, nesse processo de me autoconhecer, então, de parar de me julgar, de eliminar principalmente a ansiedade, a depressão, todas essas baixas frequências, ou seja, de parar de vibrar constantemente nessas baixas frequências e me elevar um pouco mais nas minhas frequências e me conectar principalmente mais com o amor. Eu percebi que o amor, gente, o Jesus falava muito disso do amor, não é? Mas o amor é a chave para tudo, é a vibrar nessa energia do amor que eu consegui me conectar com a minha própria essência, o meu próprio eu superior, a minha intuição, logo com meus guias espirituais. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Qual é a relação do jejum e espiritualidade? Olha, para mim fez total diferença, não é? Como quem me conhece o Reiki Victoriano, né? É uma técnica que eu recebi através de canalização e eu consegui isso através do jejum, porque eu estava muito num período de muita meditação e praticando o jejum. Se você for pensar, a primeira coisa, lembra que a gente falou sobre a questão do controle? A gente acha que a gente está no controle de tudo. Estar no controle de tudo tá bem distante da espiritualidade. Agora, a questão dominar principalmente essa parte mais visceral, que é a comida. Gente, ficar nesse momento de assim, olha, eu não vou comer porque eu tô bem, tá tudo certo, eu vou conseguir dominar a gula, eu vou conseguir dominar esse tipo de força maior que é do nosso corpo orgânico,
Isso tem tudo relação com o teu próprio desenvolvimento espiritual. Não sei se eu estou conseguindo responder. Estou lendo sobre a transição planetária, fala um pouco sobre isso. A transição planetária justamente a cada tempo, são fases que a gente vai passando por tempo, por eras, não é? Nós estávamos numa era muito da religião, uma era muito voltada a essa consciência mais fechada, mas que também fez boa parte disso para a própria consciência se expandir. E eu gosto de trazer as duas coisas, né? Astrologicamente, é um movimento que a gente está passando justamente, é como se o universo dizendo, chegou a hora, tá na hora e a hora é agora. Porque todas as consciências têm toda a capacidade do mundo de evoluir. E a gente principalmente passou agora por todo esse isolamento, todo esse olhar para dentro em 2020, não é? Que foi ali a primeira chave para a era que a gente está vivendo agora. Cada 100 anos, isso também explica na história, cada 100 anos sempre ocorre alguma coisa que mexe com o coletivo. E quando mexe com o coletivo, isso quer dizer uma transição de todo o planeta. Então a gente acabou de passar, a gente está passando por uma nova transição também, uma transição mais profunda. E esse mês de abril, para quem for ver depois da live amanhã, vou tentar trazer tudo, espero eu que eu consiga, né? Esse mês de abril está muito relacionado com essa energia que está envolvendo. Eu gosto sempre de trazer a astrologia, óbvio, vocês já notaram, né? Então a gente vai ter um movimento muito grande de expansão da espiritualidade. E se vocês perceberem, cada portal, a gente teve agora o portal do 2, lembra? Tudo do 2, tudo isso é muito relacionado à espiritualidade. Então o momento é agora, o universo está dizendo, é agora, vamos elevar. E 2020 também ocorreu isso, que eu não sei se quem está aqui, aconteceu isso, comigo aconteceu, que é descobrir totalmente sua missão de alma, descobrir seu propósito. Aquele momento de 2020 estava muito propício a isso. Então quem parou, em vez de ficar apenas no sofrimento, na dor que estava ocorrendo tudo em volta, e quem parou e começou a olhar para dentro, olhar para si, percebeu que era um momento de muita conexão com a espiritualidade. Eu espero que eu tenha respondido. Aqui, vamos ver a cocriação. Ela é atendida de imediato? Depende. A cocriação é atendida de imediato, depende da tua energia, do que tu colocou ali, a sua intenção, depende da sua frequência. Todo mundo que fez a maratona percebeu que alguns conseguiam cocriar de imediato, outros demoraram quase 3 dias para cocriar. E quando entraram na frequência, quando perceberam que podia confiar em si mesmo, cocriaram todas as 3 ao mesmo tempo. Então, ela é imediato, depende da sua conexão, da sua relação que você está com o seu eu superior, a sua frequência. Se eu não responder, achar que eu respondi ruim, pode falar, tá, gente? Por favor. É possível ver depois o vídeo? Tá, esse aqui já pergunta, já foi. Vocês botam as perguntinhas ali pra mim, ali que é mais fácil, gente. Não põe aqui, que eu tenho que... gente, deixa eu ver aqui. Tudo que eu faço é pensamento de curar na minha filha, que tem transtorno de borderline, tem 29 anos. Ela está com crise diária. Isso a gente também, se tu quiser, né, vamos fazer isso um tratamento também, né? Dá pra tratar isso. A intenção, eu sei que a intenção de mãe é a melhor do mundo, é a intenção que a gente realmente tem que colocar pro mundo. Mas quem que tá com isso é ela, também a intenção tem que vir dela. Vocês já perceberam que eu gosto muito de terapia, eu gosto muito da terapia a tradicional, quando tem um vínculo maior com a espiritualidade, eu gosto muito, né? Mas vocês já perceberam que quando a gente não tá bem, ou quando o próximo não tá bem, nunca adianta a gente forçar e dizer, olha só, faz terapia para forçar. Isso tem que vir da pessoa, isso tem que vir dela também, isso é bem importante. Mas toda a intenção de mãe é divino, não é? Eu vi hoje o número 7777. Bom, vamos lá descobrir o que significa o 777. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta que eu consigo responder aqui. Quero me descobrir na minha missão de alma. Ai, Júnior, olha, eu vou te dizer, tu tá muito no caminho para descobrir daqui a pouquinho, viu? É só tu parar de... só você começar a parar de deixar a mente muito agitada,
trazer a mente mais calma e escutar mais o seu coração, que você vai ouvir, porque você tem uma luz muito forte, você vai descobrir daqui a pouco, confio em você. Se eu fizer a cocriação com a cura ou melhorar a vida dela, estarei fazendo errado? Mas claro que não, pelo amor de Deus, não imagina cocriar a vida boa para os nossos filhos. Mãe sempre quer o quê? O melhor dos nossos filhos, não é mesmo? Então, não tem problema, é uma cocriação positiva. Eu não me lembro quem agora que me perguntou se podia cocriar um namorado. Gente, a gente não pode fazer esse movimento. Vocês estão querendo mexer no livre-arbítrio do outro. A gente nunca pode querer cocriar com utilizar terceiros, não uma outra pessoa, porque isso é errado. Isso é uma questão de a gente ter consciência, né? A gente não pode mexer na vida do outro. Mas como o assunto se trata de cura de uma doença, de cura de algo que a pessoa está passando, está com ansiedade, principalmente nossos filhos, nossas pessoas que nós amamos, isso é muito bem-vindo, porque isso é positivo, isso é do bem, isso é, o universo realmente vai te ouvir, isso vai trazer uma boa resposta. A minha cocriação pessoal de hoje foi imediata, em 10 minutos depois. Eita! Parabéns, é assim mesmo, gente. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida que ficou pra trás? Lá pra trás. Aqui, ó, a bolacha já tá ficando mais pertinho de mim aqui. Ele já tá passando o ranço dele aqui. Posso cocriar melhor a minha atenção? Sou muito desligado e tomo remédio. Como que tu acha de começar a cocriar, a parar de tomar remédio, não é? A confiar em nós mesmos, não é? Eu sei que remédio, dependendo da fase da vida que nós estamos, eu também utilizei muito o remédio para ansiedade lá no início, também usei quando eu não estava conseguindo perceber as coisas, mas eu usei só um mês. E depois disso eu decidi eu conseguir me curar sozinha, sem a utilização do remédio, porque eu não gosto de medicamento, eu sou química, por sinal, e ao mesmo tempo eu não gosto de medicamento, porque o medicamento, ele adormece, ele deixa dormindo as questões reais que você tem que resolver na sua vida. E se a gente tem que resolver algo e deixar dormindo, deixar estagnado, isso não é evolução, isso não é expansão. Então eu sou muito desse tipo, eu sou muito essa pessoa de, se é pra fazer, vamos fazer, então vamos fazer direito, vamos atrás, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu boto isso muito na minha cabeça. E eu curei a minha ansiedade, eu melhorei, nunca mais tive ansiedade na minha vida. Quero ter clarividência e fazer projeção astral. Mas você vai conseguir, Michael. Eu também queria, tem que cuidar muito, que eu gosto muito do mapa astral, não é? E, por exemplo, eu vou falar isso pra ti, tá, Malco? Porque isso foi pra mim também, isso foi uma grande lição pra mim. Eu também sempre quis projetar, eu sempre tentava, gente, parecia que era algo impossível de projetar, né? E no meu mapa da astrologia tem que a minha espiritualidade está muito relacionada com Saturno. Ou seja, ali gera um medo maior de conseguir se entregar, um medo maior de sair do controle, por isso que eu tinha ansiedade, sabe? De sair desse meio. Mas isso também é uma grande provação para nós. No momento que a gente aprende a sair desse controle, muitas vezes quem não consegue projetar é porque está muito ligado nesse controle. Eu já falei isso para vocês, controle não é espiritualidade, é bem longe disso. Então, no momento que a gente consegue sair desse controle e deixar fluir, você vai conseguir. Não vou ver aqui mais. Senão eu vou falar algo. Eu descobri que para cocriar só funciona se eu estiver com pensamento e coração alinhado. Eu gosto muito desse que é alinhar não só o pensamento nem o coração, é alinhar a sua ação, a sua atitude, o seu pensamento, a sua intenção, o seu coração. Estar com tudo isso alinhado é a chave da cocriação, é você fazer aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que está dentro do seu coração, dentro do seu espírito, aí você consegue. Pois deixa zumbi, exatamente, o remédio. Eu tive um desdobramento e estou em busca de mais e de muitos, mas é isso que a gente vai conseguir. Descobri que para cocriar só funciona isso, eu já li, deixa eu ver aqui. Não sei, que eu não consigo mais ver. Então tá, meus amores, vamos lá, que já tá ficando tardinha aqui pra mim.
Pode ser, vamos deixar, quem sabe, então para amanhã, se quiserem trazer mais alguma dúvida amanhã no final, a gente abre para mais um espaço, não é? Foi bom, né, abrir esse espaço, não é? Para trazer algumas dúvidas, algumas perguntas. Gostaram? Eu gostei. Sim, precisa de muita dedicação. É verdade, precisa mesmo. E confiar. A gente tem que confiar, a gente tem que confiar. Gente, eu acredito 100% em tudo. Eu não fecho mais meus olhos pra nada. Eu me entrego. Uma coisa importante para falar para vocês, que a gente tá nesse processo de cocriação, principalmente depois, quando terminar a live, depois que terminar toda essa maratona, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é nas oportunidades que o universo está nos dando. Teve muitas pessoas que estavam dizendo assim, eu não consigo cocriar. Eu não consigo cocriar. Depois dizer, gente, eu cocriei, mas eu não tinha observado. É exatamente isso que ocorre. Às vezes a gente diz assim, eu quero conseguir tal trabalho. E a gente fica tão focado que quer um trabalho específico, achando que aquilo é bom, e não observa que o universo está te dando até algo melhor ali para ti. Porque você disse assim, por exemplo, eu quero um trabalho que eu fique feliz e que eu seja reconhecido. E o trabalho é McDonald's, vamos supor. E aí o universo te dá o trabalho, vamos supor, no Burger King. E aí então... E você não quer, você não vai pegar, porque você tá tão focado naquilo, só que você não percebeu que você intencionou que é algo melhor para si, algo que vai ser reconhecido, e o universo te deu aquilo, só que não é aquele que você exatamente queria, porque aquele ele sabe que não ia ser bom para você. E aí você não observou, e você deixou passar a oportunidade. Eu observei muito que o universo me manda muita oportunidade, muita chance, e das coisas que às vezes nem eu percebo, e eu parei de fazer isso e comecei a escutar mais e a confiar e a ir atrás. E muitas vezes, se não a maioria, todas foram para o meu melhor, para o meu bem melhor. Vamos ver, para a semana a gente continua boa. Coisa mais difícil para mim é parar de rotular tudo, pois lembra que nós falamos ontem do rótulo, não é? Que bom. Então tá, meus amores. Então, vamos hoje para o nosso objetivo de hoje. Tem, claro que tem, calma, eu sou muita. A gente tá falando agora, foi sincrônico. Eu ia falar agora. Pronto, a gente trabalhou muito essa semana com objetivos relacionados a material, a o sonoro, não é? A gente tentou trazer muito esse lado mais do palpável, do pegar e do ouvir, né? Então, a cocriação de hoje, eu vou pedir primeiro para vocês pararem, me ouvirem, depois, assim, não entre em pânico quando eu começar a falar, vou explicar direitinho, tá? Por favor. Então, vamos botar os bois na frente, atrás da carroça na frente dos bois, né? A cocriação de hoje vai ser muito relacionado até com o nosso próprio emocional. Olha, usando a lua, né? Isso veio hoje, usando a lua de Câncer. Nós vamos cocriar esse vínculo que a gente tem amoroso com as nossas mães. Então a cocriação de hoje vai ser ou receber um telefonema, uma mensagem, receber uma notícia das nossas mães, tá? E claro, quem não tem mais mãe, quem a mãe já desencarnou, vamos intencionar a uma figura materna que a gente tem essa relação ainda mais amorosa, por exemplo, a uma tia que a gente considera muito como nossa mãe, até uma amiga que cuida tanto de nós, sabe? Então a gente pode intencionar para essa outra figura que a gente relaciona também como as nossas mães. E principalmente, se a gente tem alguma mágoa com a nossa mãe, a gente tem quem está com a mãe, tá, já também falo. Se a gente tem alguma mágoa da nossa mãe, se a gente tem um desentendimento que a gente nem fala mais com a nossa mãe, então o que tu acha de a gente realmente lançar essa intenção no universo e ver o que nós somos capazes de receber? Quem está com a sua mãe já por perto, então vamos cocriar com essa outra figura também, que também está relacionada a essa coisa mais amorosa. É que eu quero trazer esse laço mais amoroso, esse laço que vem já de nós desde a nossa infância, tá bem? E eu tinha mais uma coisa para falar dessa cocriação, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Se eu lembrar, depois eu boto no grupo, tá bem?
Lembrei. Ah, que bom. Se por acaso a mãe já não está mais aqui com a gente, se a mãe já desencarnou e também não tem uma associação com uma outra pessoa que tem esse vínculo, que também tem muito, minha mãe é única e não existe ninguém que vai substituir, sabe? Também pode ter essas pessoas. Pode ser uma cocriação voltada a receber uma lembrança, tipo alguém dizendo assim: você lembra como a sua mãe fazia isso para nós? Esse bolinho lembra a tua mãe, entendeu? Trazer essa lembrança, porque é também uma forma de trazer algo da mãe, tá bem? Eu vou colocar então a cocriação logo mais no grupo, tá? E se alguém não entendeu, depois eu passo para lá também, tá bem? Que bom, né, que nós estamos alinhados já, né? Mas então tá, meus amores, depois qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre a cocriação de hoje, é uma cocriação mais intensa, é uma cocriação mais forte, a gente trata lá do grupo ou também no meu número privado. Aninha, eu já falei, para quem não tem mãe, a gente passa essa cocriação para uma figura que a gente considera aquele ser como uma mãe. Por exemplo, uma grande amiga, uma amiga que cuida de nós como mãe, uma tia, uma avó, sabe? São essas figuras que a gente considera mais amorosa, com esse papel mais materno, do cuidar. Ou se por acaso se não tem essa figura, essa amiga, essa mãe, essa tia, essa avó, tu pelo menos receber essa lembrança da mãe, assim, numa mensagem de alguém dizendo: você lembra como a sua mãe gostava de bordar, tá bem? Bom, então, Thelma, é isso que eu acabei de falar, é uma lembrança que você vai receber, tá bem? Daí como fala assim, então assim, eu quero cocriar a lembrança da minha mãe, que alguém me traga uma lembrança relacionada à minha mãe, ou assim, nesse sentido, tá bem? Qualquer dúvida a gente fala lá no grupo para não ficar muito estendido aqui, tá bem? Então vamos respirando um pouquinho mais fundo. Hoje as coisas foram cheias de perguntas, cheias de dúvida. Bem coisa de canceriano é assim. Vamos relaxando. Vamos então agora parando de perguntar. E vamos... Boa, trabalhar o perdão. Vamos relaxando, soltando o celular. Vamos parar de fazer perguntas. Vamos relaxando o nosso corpo. Hoje vamos aproveitar a reflexão, o momento de tudo que nós trouxemos aqui hoje. Então, a gente vai fazer uma meditação relacionada às nossas crenças limitantes, tá bem? Vamos deixando então nosso celularzinho ali de lado. Vamos respirando lentamente, profundamente. Vamos espreguiçar o corpo para liberar as tensões. E vamos respirando cada vez mais tranquilamente. E a cada inspiração, expiração, vamos soltando mais o corpo. Deixando o corpo cada vez mais pesado no sofá ou na cama. Vamos deixando para trás também nossos pensamentos, nosso dia de hoje. Vamos apenas ficar focando aqui na nossa música, na nossa melodia, nesse som, na minha voz. E apenas ficar prestando atenção na nossa respiração. Todo o ar que entra, enchendo nossos pulmões, trazendo vida para nós, força. Também o movimento que o nosso corpo faz quando o ar sai do nosso corpo. Vamos soltar cada vez mais as partes do nosso corpo que estão tensas, relaxar nossos ombros, deixar nossos olhos cada vez mais pesados. Vamos soltar a nossa mandíbula, tirar toda a tensão também na nossa boca. Vamos prestar atenção nas partes do nosso corpo, as nossas orelhas. Hoje vamos trazer as nossas orelhas, nosso nariz, aquele arzinho gelado entrando pelo nariz. Vamos prestar atenção na nossa boca, na nossa língua, nosso pescoço, também nossos braços,
as mãos, cada dedinho da nossa mão, nosso peito, nosso quadril, nossas pernas, nosso pé, os dedinhos do nosso pé. E vamos levar nossa respiração para algum ponto que está em tensão no nosso corpo ainda, algum músculo que está rígido. E se algum pensamento do dia vier, alguma preocupação, vamos deixar soltar, vamos parar de controlar e vamos escutar apenas a música, percebendo toda a temperatura do nosso corpo que está, temperatura do local. E vamos levar a nossa consciência para aquele local mais agradável, aquele local que nos traz paz, que nos traz alegria. Vamos lá pelaquela floresta, aquela floresta que nem foi ontem, que trouxe tanta paz, que trouxe tanta calma para nós. Vamos entrar nela novamente. Uma floresta na noite, bem acolhedora, como a lua de hoje. Uma floresta com as árvores sendo iluminada pelo brilho da lua. Todas aquelas árvores com aquele vento balançando, aquele som que as árvores fazem com o vento balançando as folhas, os galhos. Você aí nessa floresta, repleta de paz em meio à natureza, onde tem flores, o cheiro das flores estão presentes, você sente o aroma. Você vai perceber de onde você está, na sua volta. Tem alguns galhos de árvore, os pequenos galinhos. E você decide pegar esses galhos e começar a botar um a um na sua frente. Vamos começar agora a montar uma pequena fogueira. Vamos trazer a energia do fogo para esse espaço. E você acende essa fogueira, acende esse fogo. E você se senta novamente na frente dessa fogueira. E você observa cada vez mais esse fogo expandindo, aumentando, iluminando cada vez mais todo o espaço em que você está, esquentando seu corpo. Você escuta o barulhinho do fogo queimando todos aqueles galhos que você botou ali. E você respira lentamente, profundamente em frente a essa fogueira. E você vai observar uma pequena linha, uma linha de luz saindo do seu coração. Essa linha vai em direção a esse fogo, a essa fogueira. Imagine toda essa linha perfeita, uma linha que liga você ao fogo do seu coração. E exatamente ainda na frente do fogo, antes de tocar o fogo, vamos projetar imagens de situações do passado, situações do presente, o qual lhe trouxe e agregou formas negativas de você. Vamos trazer através da intuição, vamos deixar que apenas apareça e surjam imagens na sua frente de momentos que foram tristes para você, de momentos que fizeram duvidar da sua capacidade, de duvidar de quem você é.
momentos que trouxeram a crer que você não era merecedor, que você não merecia amor, não merecia prosperidade, não merecia uma vida abundante. Vamos deixar surgir, sem controle, apenas surjam todas essas imagens na sua frente. Não julgue, não tente questionar, apenas deixa surgir. E se por acaso não está tendo nenhuma imagem, não tem problema. Apenas intencione, coloque intenção nisso. Intencione que os momentos estão ali. Tudo que não te deixa evoluir, que não permita que você cresça, sua vida pessoal, no seu trabalho, sua vida espiritual, vai estar ali. E exatamente agora, vamos imaginar como se fosse uma tesoura de luz, uma tesoura real. Vamos cortar essa linha, vamos se desvincular dessa linha que nos prende, que não nos deixa crescer, que não deixa a gente se tornar merecedor. E corta essa linha, às vezes ela pode ser difícil, às vezes ela não quer se desvincular de você. Confie em você, confie na sua força e corte essa linha. E deixe que todas as imagens, toda essa linha, entre nesse fogo e transmuta. Vamos transmutar toda essa energia. Vamos deixar que esse fogo transmuta cada relação que nós tivemos no passado que não nos permite crescer, que nos magoou, que nos ofendeu. E vamos deixar esse fogo cuidar de tudo isso para nós, com muito amor. E você vai começar a perceber agora que você também está mais leve, você está mais tranquilo. Você sente dentro de si que não tem mais algo lhe puxando para baixo. Exatamente ficou um buraco dentro de você. Nesse buraco a gente vai preencher com todo amor que a gente merece, com toda alegria, com felicidade, com tudo que o universo quer nos dar, nos oferecer, com tudo que você realmente merece. Vamos acolher esse momento, vamos agradecer o fogo, agradecer essa floresta, agradecer ao universo por esse momento e principalmente vamos agradecer a você que está nessa jornada, que está disposto a melhorar, disposto a crescer. Vamos se abraçar daquela forma gostosa, amorosa, todo aquele carinho, vamos nos acolher. E vamos respirar lentamente, profundamente. E no seu tempo, vamos trazer a consciência agora para o espaço onde você está. Vamos se espreguiçar. Abrindo os olhos e voltando aqui para a nossa egrégora, para o nosso grupo amado, para toda essa energia que a gente está criando aqui. Todo mundo é responsável por essa energia linda e maravilhosa que se formou aqui nesse grupo. Quando estiverem pronto, pode me dar um oizinho. Olá, Nádia, perdeu. Depois você vê ali a live também. Voltou, Carlos. Me perguntaram cadê o Bolacha. O Bolacha ficou deitado aqui do meu lado. Ele tá bravo comigo. Não dei atenção pra ele hoje. Tanta coisa para deitar fora nesse fogo. Ai, gente, se quiserem, podem voltar ao vídeo depois e fazer mais, se não deu tempo de tudo, não é? Gratidão, amados, gratidão. Fico feliz que vocês estão abertos, estão
confiando nesse processo. Cada vez mais a vida de cada um vai melhorar cada vez mais. Ai, minhas lágrimas no escuro na mata, o fogo, gente, coisa linda. Nossa, estão leves, estão se sentindo leve. Ai, que delícia. Gente, eu comecei a arrepiar sem parar aqui, da cabeça aos pés. Eu não parava de arrepiar. E o zumbido no ouvido. Então projetou lá de novo? Que bom! Ai, Júnior, você dá cada vez mais. Quando começar a fazer, eu seguia muito meditações guiadas. No início eu fazia muito isso. E depois você vai começar a observar que você nem vai ser mais guiado, você vai se auto-guiar. E quando você chegar nesse ponto, você já está no ponto de conseguir fazer todas as projeções consciente. Olha que lindo! Ah, tu fez esse exercício semana passada, só que os cordões me ligavam a pessoa. Ah, sim, pois também tem, né? De a gente fazer esse rompimento. Isso tem muito. Tem uma meditação dessa muito forte que a gente cria um rompimento com pessoas que a gente não quer mais vínculo, aquelas pessoas que nos deixam tóxicas, sabe? Uma boa noite, então, Carlos, também. Daqui a pouco eu já tô terminando aqui a live. Uma boa noite a todos. Ontem eu dormi e acordei com meu filho falando: mãe, acorda, sério? Adorei. Maravilhoso, tua voz mudou totalmente, foi incrível. Pois, não é? Eu já disse isso, né? É Olina, não é? Sempre antes de fazer meditação eu peço o auxílio dos meus guias para que eles me guiem, sabe? Porque eu acredito muito que a meditação tem muito essa conexão com a espiritualidade, não é? Então, nada melhor do que ele estar me auxiliando me amparando nessa jornada. Uma boa noite a todos. Que bom, Paty. Eu também, sabe que não queria voltar hoje, eu tava aqui guiando vocês, eu tava ali naquele transe, eu tava só me imaginando também na frente do fogo, mais ou menos imaginando vocês ali, sabe? Eu meio que imaginei vocês numa roda, todo mundo um lado do outro, não é? E cada um fazendo o seu exercício. Eu vi algumas pessoas chorando, vi algumas pessoas se abraçando com felicidade depois assim no final, e lágrimas de emoção saindo. Ai, que coisa linda, me senti derretendo, o cordão também derreteu. Ah, que bom, derreteu, mas não cortou, mas derreteu, tá tudo certo. Então tá, meus amores, eu vou colocar então novamente lá a cocriação no grupo, não é? E para quem não entendeu, ou para quem teve ainda mais dúvidas, vamos lá falar no grupo. Uma boa noite a todos, gratidão mais uma vez por estarem aqui. E amanhã então é a nossa última live em relação à maratona, não é? Então, quero ver todo mundo presente, vamos compartilhar a jornada, vamos compartilhar, vamos fazer isso. A gente também tem que criar essa sementinha. A gente lembra que eu falei no início, né, que quando a gente recebe algo e algo nos ajuda, a gente tem que compartilhar, a gente tem que fazer expandir toda essa energia. Uma boa noite mais uma vez e obrigada a todos. Espera um instantinho. Gratidão, amados.